Olá pessoal, dando continuidade no projeto Radioterapia para Todos, hoje eu tenho como convidado um oncologista clínico, o Dr. Daniel Reschenhorn. O Dr. Daniel, além de ser meu amigo, ele é oncologista clínico do grupo Oncologia DOR no Rio de Janeiro. E a minha primeira pergunta para o Daniel é a seguinte: Daniel, muitos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata, eles são pacientes que têm a possibilidade de cura tanto com cirurgia quanto com radioterapia. Como é que você explica a diferença desses tratamentos para os seus pacientes? Então, Lisa, obrigado pela presença aqui hoje, por mais essa entrevista que você está fazendo. Acho que a pergunta é ótima, acho que a primeira mensagem é: o câncer de próstata é uma doença curável, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O câncer de próstata é uma doença que dá chance, se diagnosticado cedo, enquanto a doença está localizada, para que a pessoa fique curada. Felizmente, a gente tem hoje técnicas cada vez melhores, menos agressivas, mais eficientes, para que a pessoa possa efetivamente ficar boa da doença. Muita gente pergunta: o que vai me dar mais chance de cura, cirurgia ou radioterapia? Na maioria das vezes o resultado é o mesmo. A cirurgia e a radioterapia vão permitir que o paciente tenha a mesma chance de ficar bom. O que muda, na verdade, são opções relacionadas muitas vezes àquele ambiente que o paciente está, por exemplo, se ele tem à disposição bons cirurgiões com experiência em tratamento de câncer de próstata, cirurgias muitas vezes menos agressivas, como cirurgia robótica. Se ele tem disponíveis, por exemplo, aparelhos de radioterapia mais modernos, que vão causar menos efeitos colaterais, equipes de radioterapia que tenham experiência em tratamento da doença. Então, esse é o primeiro ponto. Quais são os profissionais que podem atender esse paciente? Existe a preferência pessoal. Alguns pacientes, por exemplo, preferem retirar a glândula, tirar a doença, se ver livre cirurgicamente da doença. Isso é um ponto importante. Por outro lado, também tem pacientes que morrem de medo de cirurgia, têm um preconceito contra a cirurgia e querem evitá-la a todo custo. A gente sabe que a cirurgia e a radioterapia vão ter resultados no final muito parecidos, mas as consequências dos tratamentos podem ser diferentes. Então, um paciente que vai operar, ele tem um risco mais imediato, por exemplo, de ter alterações na função sexual. Ele tem um risco mais imediato de ter alterações na questão da maneira como ele vai urinar, um pouco mais de incontinência. E como você sabe, a radioterapia não tem esses efeitos mais imediatos, mas pode ter consequências um pouco mais a longo prazo. Então isso tudo é pesado com o paciente. A cirurgia tem algumas vantagens. Por exemplo, se eu fizer a cirurgia e eventualmente o meu PSA voltar a subir, a minha doença voltar, eu posso eventualmente ter uma radioterapia ainda para oferecer para esse paciente depois. Então, na verdade, a gente tende a oferecer cirurgia muito mais para aqueles pacientes que têm uma sobrevida muito longa, ou seja, aquele paciente que tem uma chance de viver muito, porque a gente sabe que ele pode operar e ele tem ainda uma radioterapia como uma opção para ser feita depois. Para um paciente eventualmente que é mais frágil ou eventualmente tem algum problema para operar, às vezes tem alguma comorbidade, a radioterapia é uma excelente opção e tem uma chance de cura altíssima. E, obviamente, assim como a cirurgia necessita de bons profissionais, a radioterapia também necessita de bons profissionais para ser feita. Muitos pacientes me perguntam, Daniel, qual é a diferença entre a quimioterapia e a hormonioterapia no câncer de próstata? Será que você pode explicar qual a diferença e quando esses tratamentos devem ser feitos? Então, acho que essa é uma excelente questão. Quando a gente fala em tratamento de câncer, muita gente já pensa: poxa, eu vou ter que fazer quimioterapia. Eu acho que a gente não tem que ter preconceito com a quimioterapia. Então, por exemplo, uma mulher que opera um câncer de mama, às vezes mesmo pequenininho, ela vai fazer quimioterapia. Uma pessoa que opera o intestino, um pulmão, vai eventualmente ter que fazer quimioterapia. No câncer de próstata, a quimioterapia é usada em casos muito específicos, não é para todo mundo, é para uma minoria. A quimioterapia seria como um antibiótico para matar uma infecção. É uma droga, um antibiótico, muitas vezes venoso, que vai atuar naquelas células que estão se dividindo e vai matar essas células. Isso é muito utilizado para doenças mais agressivas, doenças mais extensas, onde infelizmente tem mais comprometimento ósseo. E muitas vezes quando outros tratamentos já não foram tão eficientes. A hormonioterapia é o cerne, é o tronco do tratamento do câncer de próstata. E o que basicamente a gente vai fazer, a gente vai impedir que o hormônio masculino, que é a testosterona, estimule essas células prostáticas e com isso faça com que a doença cresça. Então, quando eu bloqueio a testosterona, com o que a gente chama de hormonioterapia, a gente faz com que essa célula fique congelada, ela fique em ponto morto
e isso gera uma redução muito rápida da doença. Então, a gente tem, como você sabe, indivíduos com PSAs muito altos, em 1, 2 meses a gente muitas vezes zera esse PSA. E a grande vantagem é que isso pode ser feito durante muitos anos. Então, o paciente pode fazer um tratamento desse e ter uma vida de 10, 20 anos tratando e eventualmente não sentindo nada. Então, o grande tratamento para o câncer de próstata é a hormonioterapia e que também avançou muito. Existem vários hoje tratamentos novos, a quimioterapia para casos selecionados e a gente ainda tem algumas opções novas do que a gente chama de terapia molecular ou terapia alvo dirigida e até alguns casos mais específicos onde até a imunoterapia tem sido utilizada. Uma outra pergunta muito frequente nos consultórios, muito provavelmente o Dr. Daniel deve ouvir com muita frequência dos pacientes dele, doutor, como é que eu sei que eu estou curado depois que eu fiz a quimioterapia, a hormonioterapia, a radioterapia ou cirurgia? Como é que você explica para o teu paciente qual é o objetivo, quanto tempo ele tem que ser acompanhado, quais os exames ele precisa fazer após os tratamentos? Então, acho que esse é um conceito muito importante. Então, eu costumo usar uma frase que eu criei há muito tempo atrás, na verdade, quando alguém fala em cura, eu pergunto se a pessoa gosta de tomar vinho. Quando a gente vai tomar vinho, né, muitas vezes aquele vinho ele foi produzido a partir de um vinhedo que está ali há muito tempo, aquela uva foi colhida, ela foi armazenada, foi deixada em barril, na garrafa e depois a gente vai lá e vai tomar aquele vinho com prazer. Então, cura é um processo, né? Você não opera o câncer e no dia seguinte você diz eu estou curado. Para você ter cura de uma doença, você tem que ter certeza absoluta de que ela não vai voltar. A gente na vida não tem certeza absoluta de nada, infelizmente, mas a gente tem que ter um grau de certeza que nos permita ficar tranquilos e dizer, olha, a partir de agora a chance da sua doença voltar é mínima. Em alguns tumores existem números cabalísticos, números mágicos, então a gente diz, olha, depois de 5 anos nada vai acontecer. Mas a gente sabe que nem sempre isso é verdade, então se eu tiver uma mulher que teve um câncer de mama, eventualmente 10 anos depois pode aparecer um problema, melanoma. Em câncer de próstata, se o paciente está com um PSA zerado, ou seja, um PSA indetectável, por 5 anos, essa doença não vai voltar. O que acontece muitas vezes é uma falta de entendimento. O meu amigo teve câncer de próstata e a doença voltou 6 anos depois. Geralmente, a doença não voltou 6 anos depois. O PSA já vinha subindo lentamente e aquilo não foi, talvez, de forma adequada orientado e aí, eventualmente, acabou se identificando essa doença anos depois. Mas quando o PSA fica zerado, é muito difícil ela voltar depois de muitos anos. O que acontece muitas vezes durante um tratamento, seja com radioterapia ou com hormônio, é o paciente entrar num estado que seria que a gente chama de uma remissão da doença, que é aquele momento onde a doença está controlada, eventualmente o PSA está zerado, mas a gente sabe que aquilo pode estar acontecendo por meio do tratamento. Então não quer dizer que o paciente não esteja bem ou que as coisas não estejam boas, isso é ótimo, mas aquilo é um estado onde a doença está controlada, fazendo de uma maneira assim, um paradoxo, é como se eu tivesse um diabetes e eu tomo insulina e minha glicose está ótima, ou eu tenho pressão alta, eu tomo um remédio de pressão e a minha pressão está ótima. Então assim, você está controlado, excelente, você está numa remissão, num controle, mas você não está curado daquela doença porque você está fazendo um tratamento. Então, eventualmente, eu fiz o meu tratamento de cirurgia ou radioterapia, meu PSA está super controlado, está baixo, durante muitos anos, isso não vai voltar e a gente pode eventualmente parar de pedir os exames, parar de acompanhar, mas a gente acaba sempre fazendo pelo menos check-ups anuais, porque o paciente pode ter outros problemas, né? Então a gente sempre tem que orientar o paciente no sentido de qualidade de vida, de prevenção. Então se eu tive um câncer de pulmão e eu operei, eu tratei, eu tenho que ficar monitorando, ou se eu tratei de um problema de próstata, eu tenho que fazer uma colonoscopia, ou a mulher não deixar de fazer os seus exames ginecológicos. Então a gente tem que entender que o fato de eu ter tido um câncer, não necessariamente eu tenho mais risco de ter outro câncer, mas a vida continua, eu tenho que continuar me prevenindo através de exames, através de rotinas médicas. E por quanto tempo você acompanha esse paciente, Daniel? A melhor frase que eu ouvi para isso foi uma frase de um americano, que você deve conhecer bem, chamado Lawrence Einhorn. E uma vez perguntaram para ele sobre isso, a respeito de uma determinada doença, e ele disse assim, eu digo para os meus pacientes que nós somos amigos para sempre. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter esse vínculo sempre com os pacientes, a gente se colocar à disposição. Mas a gente nunca dá alta para os pacientes? Não, a gente dá alta, eu tenho vários pacientes que eu dou alta,
E sempre quando a gente dá alta, a gente diz, olha, eu estou te dando alta, você efetivamente está curado, mas você tem que fazer um controle anual, que pode ser feito com o seu clínico, pode ser feito com o seu geriatra, e eu estou aqui à disposição caso você precise. Se você sentir alguma coisa, você me liga. Mas você não precisa necessariamente vir no oncologista, pode ser no clínico. Então, assim, a gente geralmente dá esse marco aí de 5 anos, mas muitos pacientes continuam a vir anualmente, ou se comunicam com a gente, para que a gente tenha certeza que está tudo bem. Mas esses são sempre dias felizes, então ninguém fica triste de poder ter alta do oncologista, não. Perfeito. A minha última pergunta para o Dr. Daniel, pergunta interessante relacionada à minha área. Daniel, quando você vai encaminhar um paciente seu para fazer radioterapia, e você é uma pessoa muito experiente, já vivenciou radioterapia de outras eras, onde a gente tinha mais toxicidade. Mas mesmo assim, esse medo, esse temor do tratamento de radioterapia permanece. Como é que você explica para o paciente o que é radioterapia? Então, foi ótimo você falar isso, porque ontem à noite eu atendi um paciente junto com um colega nosso, urologista, e alguém disse para ele, olha, se o seu PSA atingir determinado valor, você vai ter que fazer radioterapia. Ele falou, meu Deus, eu fiquei desesperado, eu vou ter que fazer radioterapia. E aí eu perguntei, o que você acha que é radioterapia? Ele falou, não, é aquele tratamento que a gente entra numa máquina e a gente vai ficar todo queimado. E isso é uma ideia totalmente errada do tratamento. Provavelmente aquela coisa de telefone sem fio, né? Alguém fez um tratamento que teve determinados efeitos colaterais, às vezes numa geração de 10, 20, 30 anos atrás, às vezes numa máquina muito defasada. E da mesma maneira que os nossos mecanismos de comunicação evoluíram muito nos últimos 20, 30 anos, a radioterapia passou pela mesma transformação. Então, como você sabe melhor do que eu, quer dizer, a radioterapia não é um procedimento que dá dor, o paciente não sente dor no tratamento, ele não se sente sufocado durante o tratamento, ele não está numa máquina fechada, e nem é um procedimento demorado. A questão da radioterapia, ou o incômodo que ela vai causar, vai depender muito do local onde ela é realizada, no sentido de parte do corpo, de dose. Então, existem locais onde a radioterapia é muito difícil e a gente diz isso para o paciente. Por exemplo, eu vou fazer uma radioterapia na boca. Não tem como ser fácil uma radioterapia na boca. Ou uma radioterapia na região anal. Não tem como ser fácil uma radioterapia na região anal. Uma radioterapia na próstata, ela, graças a Deus, é uma radioterapia que tem muito menos consequências diretas e indiretas. Então, há muitos anos a gente já não vê mais os problemas que a gente via de inflamação no reto, inflamação na bexiga, isso diminuiu muito. Então, assim, graças a Deus, assim, e graças a esses avanços que vêm ocorrendo e a profissionais que estão fazendo isso, hoje você consegue aplicar radioterapia num paciente de 80 anos, num paciente de 85 anos, num paciente eventualmente que não esteja em excelentes condições clínicas. Então é um tratamento que consegue ajudar pacientes mesmo em condições mais frágeis. Então eu acho que a questão é desmistificar o tratamento, né? Agora, como tudo na vida, eu acho que é nossa responsabilidade a gente sempre orientar o porquê que o paciente precisa desse tratamento, por que isso vai ser importante para a vida dele, e as consequências, assim, quais são os cuidados que eu tenho que ter. E é por isso que é importante a gente estar sempre trabalhando em equipe multidisciplinar, a gente está sempre trocando ideias, porque a gente sabe que o tratamento de câncer ele exige uma discussão multidisciplinar, um cuidado multidisciplinar para o paciente, para que o resultado seja melhor e o acompanhamento e qualidade de vida sejam melhores. Bem, a gente fica aqui com essas informações importantíssimas, muito esclarecedoras sobre o tratamento do câncer de próstata, e agradeço demais a presença do Dr. Daniel. Eu que agradeço. Que é um super parceiro, um profissional muito diferenciado, e eu encontro vocês na próxima. Obrigada.